Duplicidade de arrematações sobre o mesmo imóvel. O que é isso e como que você deve agir? Então essa é uma dica de extrema relevância. Por quê? O que acontece? O imóvel que você, de repente, arrematou pode ter sido arrematado em outros leilões, em outros fóruns, né, em outros juízos. Então você tem que tomar um cuidado sobre isso. Logicamente, se você fez a análise da documentação da forma correta, seguindo o checklist, e da forma que eu explico também dentro do método Análise Pro, que é o nosso curso online para investidores, você não vai ter esse tipo de problema. Mas a verdade que eu vejo é que muitos investidores se aventuram no investimento em leilões de imóveis. Aí ele vai, arremata um imóvel e quando ele vai registrar, de repente, né, ele não consegue depois registrar a carta de arrematação. E por que isso acontece? Então, olha só, a pessoa diz o seguinte, muita gente pensa que o fato de você arrematar um imóvel em leilão e assinar o auto de arrematação, isso já dá para você a propriedade do imóvel, tá? Mas na verdade isso não acontece. Apesar da lei, né, falar que com a assinatura do auto da arrematação, a arrematação torna-se acabada, né, irretratável, perfeita, mas isso não acontece com os imóveis. Por que não? Os imóveis, eles têm, por lei, né, uma formalidade diferente para transmissão de propriedade. O imóvel só é transferido no registro da escritura dele, no registro do título de propriedade. Então, uma pessoa, ela só tem o imóvel, só tem a propriedade de um imóvel quando ela registra o documento, né, que dá a propriedade para ela. Sem esse registro, ela não é proprietária. Preste bem atenção nisso, que isso faz muita diferença. Então, vamos supor que um imóvel foi arrematado várias vezes. Isso acontece. Tá? Se você não viu ainda, você vai se deparar isso se você estiver investindo em leilões ou se você ainda for investir. Então, isso pode acontecer. Como é que você resolve isso? Primeiro, você tem que fazer a análise correta da documentação dentro do checklist, né, que eu mostro para você dentro do método como você deve fazer. Tá? Mas você fazendo essa análise, você vai saber se isso ocorreu. Mas vamos supor que foi realmente arrematado em outros leilões, né? Porque pode ter mais de uma penhora. O imóvel tem casos que vai a leilão mesmo sem ter a averbação da penhora na matrícula do imóvel, então você não fica sabendo. Então o que acontece? Qual é o entendimento hoje do judiciário, da justiça? Por se tratar de imóvel, quem arremata e registra primeiro a carta de arrematação que é o dono, que vai ser o proprietário. Então vamos supor que, sei lá, esse imóvel que você está querendo arrematar, ele já foi arrematado, mas ainda não registraram a carta de arrematação. Se não registraram, você não vai saber, ok? Então, você vai e arremata. E aí você pede a expedição da carta de arrematação. E aqueles que arremataram antes de você, vamos supor que eles registram durante esse tempo que está sendo elaborada a sua carta de arrematação, um terceiro foi lá e registrou uma arrematação até posterior à sua. Então ele registrou primeiro do que você a carta de arrematação. Ele é dono e a sua arrematação vai ser cancelada. Ok? Agora, se você verificou não existe nenhuma averbação, né, de carta de arrematação ou de transferência da propriedade lá. Você fez a análise corretamente, não tem. Você arrematou o imóvel. O primeiro passo que você tem que fazer, pedir a expedição da carta de arrematação. Para quê? Para você ir e registrar. Se você, quando for registrar a carta de arrematação, você foi o primeiro a registrar, ainda que outra pessoa tenha arrematado antes de você ou depois de você, seja em qualquer momento, mas não registrou a carta de arrematação, você foi o primeiro a registrar, então você é o dono do imóvel e as outras arrematações serão canceladas. Então deu para você entender que nesse caso é quem registra a carta de arrematação primeiro que vai ser o dono? E os demais terão a arrematação cancelada, tá? Independente de quem arrematou primeiro, tá certo? Então, eu arrematei primeiro, então eu tenho preferência? Não, não tem. Isso é entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Tá? E é importante você saber isso, porque você fazendo a análise correta da documentação e sendo o primeiro a registrar, você não tem mais riscos, ainda que tenham outros processos,
onde esse imóvel foi arrematado. Isso acontece, tá? Isso acontece. Eu estou dizendo aqui uma questão muito prática que você tem que saber para você fazer a análise correta, para você fazer um investimento em leilão de uma forma segura, sabendo esses detalhes práticos que de repente você não vai ver ninguém ensinando e não vai ver também escrito em lugar nenhum. Tá bom? Bom, independente disso, eu tenho aqui um método Análise Pro, que é o meu treinamento online, um curso online que eu formatei para investidores, pessoas como você, para arrematar imóveis em leilões com total segurança, tá? Com lucro também. Então, esse método é o passo a passo, é a receita para você que quer investir em leilão de imóveis, fazer isso de uma forma totalmente segura. Hoje já tem aí, né, mais de 1000 alunos e já fazendo isso daí, e você não vai precisar de uma assessoria especializada para investir em leilões de imóveis, que eu te ensino que tipo de imóvel você vai arrematar, tá? Que tipo de imóvel você vai investir. Então, aqui abaixo desse vídeo, na descrição, tem aí tem o link desse método para você dar uma olhada lá, né? Vai lá, clica, dá uma olhada lá, vê se interessa para você. Se você quiser entrar nesse mercado, nessa modalidade, é a melhor forma, tá? Não existe um curso mais completo do que esse. 23 anos de experiência nesse mercado, eu que abri esse mercado aqui no Brasil, e hoje nós aqui da Leilões Investimentos somos referência no que se diz respeito a leilões de imóveis, tá? Então tem aqui o canal, dá uma visitada também lá no Instagram, você vai ver mais coisas, tá bom? E qualquer dúvida tem o WhatsApp também, você pode nos contactar e tirar suas dúvidas de como você pode se especializar, né, e se tornar realmente um investidor em leilão de imóveis de uma forma muito segura, tá ok? Bom, fica essa dica aí para você e a gente se vê no próximo vídeo.